Olá, bom dia, uma ótima semana para todos nós. A semana começando com esse dia maravilhoso e pode ser mais um dia de feriado na opinião de algumas pessoas, mas também é uma data muito difícil para quem já perdeu uma pessoa querida. Mas eu te convido a encarar esse dia como uma celebração à vida. É a vida que fica para nós de quem já partiu e que nos deixou com a memória carregada de boas lembranças, de boas recordações. É com esse espírito de vida que nós começamos o nosso Manhã Total desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo, quero muito a sua companhia e vamos juntos, sempre juntos. Agora, dá só uma olhada no que preparamos para a edição desta segunda-feira para você. Hoje no Manhã Total vamos mostrar uma história emocionante de muita fé e amor. Uma família que perdeu o filho para o câncer. Ele me abraçava e me beijava assim, que chegava a doer meu rosto. Meu filho, mamãe, mas eu te amo tanto, tanto. E que ele apertava assim, que... E como eu sinto falta. Vamos fazer uma viagem por diversas culturas pelo mundo. Em cada país, as famílias e as comunidades enfrentam a morte de uma forma diferente. Morte, passagem, viagem, como a humanidade encara este assunto é tema que vai além das religiões, é estudo para antropologia. Parece estranho, mas o mercado póstumo é um dos mais promissores que existem. Um mercado em crescimento que precisa ser gerido com muito respeito. E ainda nesta edição, a opinião das pessoas sobre o tema. O que é morte para você? Para os meus entes queridos, eu acho que significa perder parte de mim. Acho que isso. Tem uma palavra que eu não gosto muito de pensar, não. E tem muito mais para você. Esse é o nosso Manhã Total. Vamos juntos até às 8h55, combinado? Quero muito a sua companhia. Bom, a gente abre o programa de hoje com uma linda história. Uma história emocionante, inspiradora. Uma história de fé, de muita perseverança. Vamos contar para você aí de casa a história da Elisângela, a mãe Elisângela, que perdeu o filho com uma doença rara. Mas ela deu a volta por cima e transformou a saudade e a dor em arte. E quem nos mostra essa história, quem nos conta essa história é Fernando Prado. São muitas cores, são muitas mãos, muita alegria envolvida nesse quadro. E bem aqui no centro a gente tem uma presença de uma ausência. Aqui é uma forma de registrar uma pessoa muito especial que infelizmente não está mais com a gente, que é o João. Mas o João deixou essa memória pra gente aqui nesse quadro e dá para perceber, né? Que ele tinha muito amigo. Olha só que pessoa amada que nós vamos falar hoje aqui no Manhã Total. Uma pessoa com muitos amigos, amigos pequenininhos, amigos grandões e amigos que o João nem conheceu. Para falar dessa ausência, eu falo com a mãe do João, que vai ser mãe para sempre, que é a Elisângela. Seja bem-vinda ao Manhã Total, Elisângela. Obrigada, bom dia. Bom dia. João foi um super companheiro, ainda é um companheiro, não é? De coração? Nossa, João Vitor, sim, o nome dele foi escolhido porque hoje eu não sei, mas eu encontrei que João era mensageiro e Vitor vinha de Vitória. Então foi um nome escolhido assim por Deus e a gente já começou com uma gravidez complicada e quando porque na gravidez dele eu tive câncer também, eu tive câncer na tireoide, depois que ele nasceu, depois de 6 meses eu tratei, graças a Deus estou curada. E depois quando ele, aos 4 anos de idade, ele apresentou problema e foi no meio de um período que eu quebrei a mão, tive algumas dificuldades, mas eu acredito que foi em 6 meses que desenvolveu. E nada, ele não sentia dor, em momento algum ele sentiu dor. E foi assim, quando a gente percebeu mesmo que a gente levou ele para o hospital, que ele já estava com dificuldade para alimentar, já estava dando vômito, estava 12 centímetros no intestino dele. O câncer já tinha tomado conta. Isso, fora em outros aparelhos, outros órgãos dele que foram afetados. Ele fez o tratamento durante 1 ano
E quando ele terminou, ele estava curado, a gente comemorou muito. E assim, eu às vezes eu chegava no hospital, até eu ficava sem graça, porque eu sentia como se minha boca tivesse de orelha, e eu via as minhas amigas com os filhos dela, então eu tentava me retrair um pouco, mas eu estava muito feliz com a cura dele ali naquele momento. E quando eu estava programando minha vida para recomeçar minha vida profissional e tudo, aí veio outra metástase, a primeira metástase que veio assim, veio entre o coração e o esôfago. Elisângela, como é que fica o coração e a estrutura emocional da mãe, da família, que começa a perceber que infelizmente está dando um adeus? Então, eu sempre lutei muito para que não viesse a acontecer isso. É o que eu nunca desejava, eu nunca queria. Mas foi em busca assim, de uma solução para isso que eu fiz a campanha. Eu criei o projeto João Vitor, porque o meu objetivo era levar ele para os Estados Unidos e lá encontrar a cura e ele ficar bem. Mas eu não podia pedir assim, eu preciso de dinheiro. Então eu comecei a vender camisetas, canecas, e começou a surgir a exposição dos quadros dele, e foi uma forma de eu pedir ajuda. E assim, o médico só confirmou que estava visível. Então ele já estava ficando abatido, ele já estava ficando com dificuldade para respirar, para comer. Então, só que a gente não quer aceitar. A gente vê, a gente enxerga, mas a gente não é isso que está acontecendo. Então eu ainda tinha um saldo do projeto, diante dessa notícia, a gente realizou um sonho dele, que era conhecer o Cristo Redentor. Então a gente estava em Belo Horizonte, daqui até lá já é a metade do caminho, então a gente foi. É estranho a gente tomar uma decisão, conhecer um lugar assim que a gente vê pela televisão, a gente está lá, e ao mesmo tempo a gente vê que o que mais precioso da gente está indo embora. E uma vez que o João nos deixou, como é que ficou a vida dessa mãe? A gente tem que viver para tudo a seu momento. E então, aquele momento eu procurei para mim hoje estar um pouco mais firme, porque como uma amiga me disse, a ferida ela vai sangrando até o momento que ela começa a criar uma pelinha, ela começa a cicatrizar, mas a hora que você toca nela, ela começa a sangrar de novo. E aí uma forma também de trabalhar essa ausência do João Vitor é não ter também muitas fotos dele por perto? Então, a gente, na estante ali, junto com a televisão, tinha um monte de fotos, então cada hora que eu olhava para elas doía mais, então eu precisei tirar. Então, isso não quer dizer que eu estou tirando ele de perto de mim, porque sempre está aqui, né? Bom, a gente percebe, não tem as fotos, mas tem desenhos e pinturas dele espalhados pela casa toda, tem toda essa criatividade, essa memória tá viva e tá forte aqui na casa. Muitas recordações. Não, os quadros dele eu esparramei mesmo, os quadros dele são cores que dão alegria e que mantém aquele espírito alegre dele, aquele ar colorido, aquele homenzinho no corpo de uma criança, porque ele muito ativo, muito inteligente, além da idade dele. Então, eu consigo conviver melhor assim. Eu tenho muitos projetos pela frente em relação ao projeto João Vitor continuar. Então, por isso que hoje eu estou buscando conhecimento científico, eu estou fazendo uma faculdade. E também talvez pensar nessa ausência agora, não só pela dor, mas também com o sorriso das memórias positivas que o João deixou para você. Ao invés de pensar só na dor, pensar também nesse companheiro que ele era para você. Então, nossa, as maiores faltas, as maiores saudades é aquele companheirismo,
24 horas, a gente era 24 horas junto. E assim, a palavra mamãe, isso é muito forte, sabe? Então não ouvir isso hoje é um vazio tão grande. Embora eu tenha outro filho, eu tenho um enteado, mas já são homens adultos, então assim, não vem com aquela vozinha, não vem igual. Mas sim, eu me orgulho de ser a mãe do João Vitor. É o meu maior orgulho. Deus me deu um anjo para me cuidar, um amor imenso, imenso, porque ele me abraçava e me beijava assim, que chegava a doer meu rosto. Meu filho, mamãe, mas eu te amo tanto, tanto. E aquilo apertava assim que... E como eu sinto falta. Mas a gente tem que conformar. E a vida continua e assim, outras pessoas precisam de um abraço, de coisas que dinheiro não paga, mas de um abraço, de uma conversa que possa reanimar, que possa ajudar. Então assim, a gente tentar seguir a vida da gente, porque um dia a gente vai se encontrar. Então eu quero terminar te dando um abraço, posso? Sem dúvida, uma história emocionante de muita superação. Muito obrigada, Elisângela, por compartilhar, né, esse momento que você passou de tanta dor, de tanta tristeza aqui com o nosso público e mostrar, né, que conseguiu dar a volta por cima. Então, que sirva de reflexão para todos nós. Bom, falar da morte é um pouco difícil, complicado, né? E estar preparado, então, é um desafio ainda maior. Quem nunca perdeu um ente querido, uma pessoa, um amigo, enfim. Mas como lidar com esse momento de perda? É um desafio diário, né? Como lidar com esse momento de dor, o luto? E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o psicólogo André Sampaio. André, começando pela história da Elisângela, a gente percebe que ela deu um ressignificado à sua vida com a arte, não foi? É isso mesmo. E a ressignificação é uma parte muito importante para lidar com a perda e com a morte. E essa ressignificação passa por uma pessoa que ela se relacionava presencialmente, né, com o corpo físico, e que agora ela passa também se relacionar com essa pessoa, mas de forma diferente, né, sabendo que não tem esse corpo físico, que não tem a presença, que não tem a convivência diária, né, mas de toda forma ela ressignificou, deu um novo significado, né, para a relação de mãe e filho. E é isso que a gente tem que fazer, porque lidar com a morte, a gente nunca está preparado, né, para perdas. Mas é isso que a gente tem que fazer, é como se fosse um capítulo da nossa vida e a gente tem que seguir. Bom, essa preparação, né, que você falou desde o começo, ela realmente não acontece na nossa sociedade. Nós temos o costume de, até as crianças, a gente não leva para o velório. As crianças a gente não envolve nessa questão de morte, de perda. E aí, desde então, nós vamos formando esse despreparo para lidar com a morte, né? E aí, como se preparar? Na prática, a teoria é outra. Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Agora, como a Elisângela fez, né? Esse ressignificado ele precisa acontecer, né? Viver esse momento de perda, viver essa dor da perda também é importante. Então esse é um ponto importante que você tocou, que é a questão do luto. Ele existe e a gente tem que passar por ele. Sim. Esse luto, né, nós costumamos dizer que geralmente ele vai num período de 1 ano. Não pelos 365 dias, né, mas porque a pessoa vai passar novamente pelas datas principais, Natal, Ano Novo, o aniversário de quem perdeu, o aniversário de quem foi perdido, né? Então, o Dia das Crianças, se é uma criança, né? Então todas essas datas vão ser passadas agora com a ausência da pessoa, né? Então, isso aí faz parte da reconstrução, né, de como que ela vai se relacionar de novo com essa pessoa, né, que já não está fisicamente presente. Agora, passou esse momento de luto, cerca de 1 ano que você está dizendo aí, a pessoa não conseguiu superar, aí tem que procurar uma ajuda. Assim, a gente fala 1 ano, que é uma forma didática, assim como as fases da perda e do luto, né? E esse 1 ano pode se prorrogar um pouco mais, ele pode ser antecipado em algumas vezes. Agora a pessoa precisa prestar atenção de como ela está neste momento,
né, de como que ela está lidando com isso, de o quanto sofrimento ela está nesse momento. Mas é preciso colocar para fora, chorar, falar, trabalhar esse momento, né? Até discutir, porque quanto mais se fala, você vai, eu acho que construindo uma nova vida a partir dali, porque acaba sendo um aprendizado, não é, André? Sim. Eu costumo dizer que a gente não precisa nada, a gente não tem que nada. Nós podemos sofrer, podemos chorar, cada um vai expressar essa dor de uma forma diferente. Né? Agora, essa coisa que você falou, né, de se cercar de pessoas que estejam comprometidas com o meu sofrimento, né, que muitas vezes não são aquelas pessoas que vão te dar conselhos, mas aquelas pessoas que vão ficar ao seu lado no momento que você vai precisar. Muitas vezes, a sua necessidade é de ir ao supermercado para mim. A minha necessidade é que o outro pague uma conta para mim. Não necessariamente ler um livro, ver filmes, sair comigo, né? Mas de estar ao lado para aquilo que eu precisar. E quanto que é importante a família apoiar, estar junta nesse momento. E eu falo que é um momento de grande aprendizado. E o que a gente estava discutindo aqui nos bastidores é que a pessoa se foi, mas a memória está carregada de boas lembranças, boas recordações. Quando eu falo isso, até arrepio, porque a gente já perdeu pessoas que ama, já perdeu pessoas queridas. E é por aí mesmo, não é? Sim. A gente estava falando, né? A morte é um capítulo da vida. Né? Tanto na vida de quem se foi, né, quanto na vida de quem fica. E a gente pode ficar relendo e relendo esse capítulo, ou nós podemos passar esse capítulo para frente. Né? Se a gente pensar que é o último capítulo da morte, da vida de quem se foi, né, nós podemos ainda checar as memórias que ficaram, as fotografias, boas recordações, as viagens, né, os almoços juntos. E seguir a vida, porque a vida ficou pra gente, né? Justamente. Tem gente esperando para viver a vida junto com a gente. Justamente. Eu tô passando, achei hiper interessante o convite, né? Um pouco porque a Manhã Total já faz parte de uma relação de amor. Muito obrigada. Mas daqui 2 semanas eu saio para uma viagem de 3 meses. Então eu estou vivendo um mini luto, tanto meu, das coisas que me cercam no meu dia a dia, quanto da minha família. Né? Ontem eu comentei na família do WhatsApp. Nossa, eu estou me sentindo querido, porque todo mundo lamentando a minha ida. E a minha ausência. Né? E eu acho que o que mais machuca, num caso de luto, né, de perda e de morte, não é só a ausência, mas é a impossibilidade. Né? E essa impossibilidade é que machuca muito e que fere, né? E que a gente precisa começar a aprender a lidar com isso. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, que perderam seus entes queridos, seja uma semana, ontem, há 1 ano, 6 meses, que palavras que você poderia deixar para a gente de consolo, de conforto, para enfrentar esse dia, encarar esse dia com tranquilidade, com paz e, lógico, os próximos anos para que a gente possa ter tranquilidade? Bacana. Tem uma música do Lulu Santos que eu gosto, né, uma frase específica, que ele fala: iluminar a vida, já que a morte cai do azul. Então, para as pessoas que perderam pessoas importantes, que elas comecem a prestar atenção na sua vida. Né? O que ela gosta, o que ela quer, o que ela gostaria de deixar como legado quando ela já não estiver mais aqui. Para as pessoas que talvez não tiveram uma perda muito grande, prestar atenção em cada momento da sua vida. Né? O que ela está deixando, como que ela está vivendo, como ela está prestando atenção em cada fase do dia, dos almoços em família, né, do trabalho que ela está, dos relacionamentos que ela está construindo, como que ela está cuidando de si mesma, né, porque essas coisas são as que vão ficar. Né, quando ela já não estiver aqui mais, como que ela gostaria de ser lembrada? Dado o recado, muito obrigada pela participação aqui no nosso Manhã Total, neste 2 de novembro, Dia dos Finados. Obrigado aí por esses esclarecimentos, foi rica a sua colaboração, viu? Muito obrigado. Um ótimo dia para você, um bom feriado. Bom, agora uma pausa aqui no nosso Manhã Total, a gente volta já já e tem muito mais para você. No próximo bloco vamos falar entre os assuntos mercado póstumo, em pleno crescimento, e tem muito mais para você, a gente te espera. Até já. A morte é um encontro com Deus. Você acha que está todo mundo preparado para que chegar essa hora? Não tá não. A pessoa nunca tá nem para perder um ente querido e muito menos para morrer, porque a pessoa fica ligada aqui na terra. Como diz o outro, apresenta parte, né? Porque todo jeito a única certeza que eu vou ter é que eu vou
Um dia eu vou chegar lá. Todo mundo, né? É uma palavra difícil, né? De explicar o significado dela. Para os meus entes queridos, eu acho que significa perder parte de mim. Acho que isso. Tem uma palavra que eu não gosto muito de pensar, não. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 48. E nasceu que dia? Dia de finado, dia 2 de novembro. Peraí, não, esse aqui eu quero mostrar. Pode? Dá licença. Olha aqui, o senhor Eurípides nasceu dia 2/11 de 1967. E aí, fazer aniversário no dia de finados, tem alguma emoção a mais? Não, é normal. Só que fica meio triste, né, a pessoa? Uns tá indo pro cemitério, outro voltando, e eu sei, é meu aniversário, quase ninguém não dá atenção. Mas pelo menos um bolinho faz. Eu nunca tive um aniversário, eu fui criado em pessoa pobre, eu nunca comi um bolo de aniversário. Eu acho até triste falar isso pro senhor. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu nunca fiz um aniversário. Um abraço, o senhor sempre ganhou no dia 2, né? Beleza. Jesus. Vou te adiantar o feliz aniversário aqui. Obrigado, viu?